Papo Mix Pet. Oferecimento Simparic. Contra carrapatos, pulgas e sarnas. Acredite no poder do sim. Papo Mix Pet. Tudo o que você precisa saber sobre o bem-estar do seu animal. Bora lá, tá começando então a segunda temporada do podcast Papo Mix Pet. Tô aqui, Fernando Fê Prado, sempre muito bem acompanhado por ela, a nossa médica veterinária que tava sumida da minha vida, Carla Mayon. Oi, meu amorzão. Não me abandona não, Carlinhos. Jamais, tô aqui. Nosso podcast entrando na segunda temporada de sucesso, todo mundo participando bastante, mandando os seus temas, inclusive assim, ó, tá complicado pra gente selecionar temas que vieram dessa primeira temporada, porque tem muita coisa. Tá incrível, né? Tá muito bacana. Muito tem bacana. Uma lista de temas que a gente vai assim escolher a dedo pra não ter briga, né? E falar exatamente. de tudo pra todo mundo. Exatamente. E vamos então falar de uma coisa que a gente já pensa pras nossas vidas como seres humanos. A gente já deveria estar pensando mais, inclusive. Uns pensam mais, outros pensam menos. Outros vão pensar na próxima segunda-feira sempre. Sim. E a gente tem que pensar pros nossos pets, pros nossos bichinhos, que é a alimentação natural para pets, não é isso? Exato. É um tema que eu vou te falar que eu nado de braçada. Está na sua casa. Mamãe ama esse assunto. Não é à toa que o seu Instagram é... Pet_Nutri. Nutri. Tinha que ser. Fê, lembrar que alimentação é tudo que a gente ingere, desde o básico até o extra, né? Petiscos, bebidas, doces, etc. Tudo tá junto. Tudo, né, diz respeito à alimentação. Mas quando a gente fala de alimentação natural para pet, a gente tá se referindo à alimentação caseira. Certo. Né, que vai substituir ou ser associada à ração comercial. Entendi. Então é uma alternativa, né? E ela deve ser utilizada diante indicações. Não é simplesmente vou cozinhar em casa, arroz, frango, cenoura, aquela coisa básica que a gente vê, né? A dietinha da... E muito menos usar a nossa própria alimentação e achar que a gente dá um pouquinho da nossa. Exato. Pra eles vai significar algo natural, não é isso? Exato, aquela sobra do prato, sabe? Sobrou um pouquinho de arroz, põe pro pet. Sobrou um pouquinho da carne, põe pro pet. Não é disso que a gente tá falando. Não é disso que a gente tá falando. A gente tá Beleza. dizendo de uma alimentação completa, balanceada, né? Específica para cada indivíduo. Aí sim ela pode ser uma ótima opção. E tanto cães quanto gatos podem comer essa alimentação natural? Sim, todos podem comer, desde que eles estejam dentro dos pré-requisitos. A gente vai conversar daqui a pouquinho. Então, ela pode ser oferecida a tanto cães quanto gatos, filhotes, adultos, velhinhos, doentes, saudáveis. Sem problema nenhum. E quais são aí as vantagens da gente trocar a ração por essa alimentação natural? Qual que é a nossa vantagem, assim, principal? Tem algumas indicações importantes. Então, por exemplo, né, que podem trazer os benefícios que a gente quer. Se o pet não aceita bem a ração, se o pet tem dificuldade de mastigar ou tem dificuldade de pegar a ração. Certo. Se o pet tem alguma alteração metabólica, alguma doença e a ração não aborda tudo que ele precisa. Existem situações, patologias, que as rações não trazem... Não dão conta. Não dão conta, né? Entendi. De uma, duas patologias. Você não tem no mesmo alimento tudo que o pet precisa. Então, às vezes sobram nutrientes, às vezes faltam nutrientes para aquele indivíduo. Entendi. E aí a alimentação natural pode ser uma alternativa porque a gente consegue manipular a fórmula, né? E a gente não precisa passar pela indústria. Porque entenda assim, Fê, a indústria é como se a gente estivesse fazendo uma massa de bolo. Eu sempre falo isso pros clientes. Esse bolo, ele tem que assar, ele tem que crescer, ele tem que ficar bonito e gostoso. Certo. Em casa, a gente não precisa que o bolo fique bonito e gostoso. Ele só precisa ficar nutritivo. Entendi. Então, na indústria, a produção, a massa do bolo, ela passa por várias etapas. Entenda, o bolo sendo a ração. A ração. Né? Passa por várias etapas que vai desde o processamento até a forma, né? A formatação, o cozimento, a secagem. E ele vai se formando ali as bolinhas que a gente conhece na embalagem. Que algumas são muito grandes, algumas são menorzinhas, não é isso? Os formatos são adaptados para cada porte, para cada raça, para cada necessidade, para cada tipo de comportamento alimentar e vai. Na comida natural, a gente não precisa dessa preocupação toda da extrusão, da secagem, do formato, etc. Sim. Então a gente tem um pouco mais de flexibilidade na formulação. O que não quer dizer que a gente não deva oferecer todos os nutrientes que o pet precisa. Por isso, os pacientes que estão com alimentação natural
os pets, Aham. eles precisam de suplementos. Entendi. Então não é suficiente você oferecer uma boa fonte proteica, uma boa fonte de cereal, de legumes, de gordura, se você não suplementar com os itens essenciais para cada espécie. Então, tem toda uma formulação por trás, né, da dieta natural, que é fundamental para manter o pet saudável. Você tá falando aí das rações, também me trouxe essa questão aqui, que às vezes você, da mesma forma que os bolos, né, você trouxe essa ideia do bolo, as rações também, quer dizer, tem ração que tem que pode ter mais gordura, que pode ter mais isso, mais aquilo, e às vezes não pode ser tão bom pro seu pet, né? Exatamente. Claro, a gente tá falando aqui de questões específicas, né? Assim, Isso. né? Ou mesmo se o pet não tiver interesse pela ração. Ah, isso acontece, hein? Tem animais, por exemplo, que não cuidam bem da saúde oral, perdem muitos dentes. Sim. E depois tem dificuldade de pegar a ração, de mastigar. Verdade. Então a comida pode ser uma alternativa, né? Tá. Também podemos umedecer a ração seca, não há problema nisso. Mas muitos migram para alimentação natural por conta dessa dificuldade de apreensão, de mastigação, de deglutição. Certo. E quais são os principais alimentos que podem ser usados nessa alimentação natural? Uma vez que não é retirar a comida do seu prato e dar pro seu cachorrinho, né? A gente tá falando de uma outra alimentação preparada para ele. Exato. Quais alimentos que estão nessa dieta, Olha, digamos? Temos, assim, uma variedade muito grande de alimentos, desde proteínas como frango, carne bovina, carne suína, peixes, cordeiro, né? Tem situações que a gente usa proteínas mais exóticas, como cordeiro, Tá. como rã, né? Coelho. É possível? Não são usuais, mas Tá. tem situações, por exemplo, pacientes alérgicos, que a gente abre tem isso, esse hein? tipo de opção para Tá. proteína. Cereais como arroz, aveia, farinha de milho, a gente pode usar farinha de quinoa. Tem uma série de De itens cereais assim que a podem gente entrar. pode usar. Tá. Legumes, aí a seara é enorme, né? Então, desde mandioquinha, batata, abóbora, cenoura, beterraba, vagem. Tem uma série de opções, desde que você trabalhe as proporções para cada indivíduo. Eu sempre falo que a alimentação natural, ela é mais individualizada do que uma ração. Então, a gente consegue abordar, por exemplo, se aquele pet tem uma tendência a ganhar peso, então a gente aumenta fibras da saciedade, diminui gordura para ele não ter um excesso calórico. Tá. Ou é um animal que tem mais massa muscular, que tem um exercício físico mais intenso. Tá. A gente pesa um pouquinho mais em proteína, né? E em carboidratos também, que vão ser utilizados para a fonte energética. Então a gente consegue manipular e individualizar o que o paciente precisa naquela fase. Tá. Tá? Agora, é importante passar por um profissional, porque essa quantidade, quantas gramas desse alimento eu vou dar pro meu pet? Sim. Porque eu tô achando muito, assim, eu acho complexo na minha cabeça a quantidade, porque de ração eu já tenho uma noção ali, né? Tipo, da minha mão, etc. Mas dessa comida natural, tem que passar por um especialista, né? Volto lá para a receitinha de bolo. A gente tem que ter as medidas certinhas. Quanto vai de trigo, quanto vai de açúcar, quanto vai de manteiga, de ovos. Então essas quantidades, elas devem ser medidas antes de misturar. Então eu sempre passo para os tutores a quantidade já cozido, já bacana. em gramas, para que ele não tenha aquela dificuldade de, quanto que eu tenho que dar de carne? Sim. Cozinha as carnes, depois pesa. Tá. E aí você vai montando essa distribuição aí dos alimentos para chegar na dieta, que é tudo que ele vai comer ao longo do dia. Certo. E alguns cuidados também em relação a esse momento de fazer, de cozinhar. Porque quando eu vou cozinhar pra mim, eu coloco azeite, coloco sal, coloco temperos e tal. Pra esse cachorro, pra esse gatinho, como é que eu faço? Pois é. Eu sempre recomendo que não adicione temperos. O sal ou a gordura, né, vegetal que a gente vai usar, ela pode ser adicionada no fim do preparo, né, até para preservar as propriedades do azeite ou do óleo de coco, ou enfim, do óleo vegetal que a gente vai utilizar, sempre no fim do preparo. E os suplementos também, sempre na hora de servir. Então eles não aquecem, não cozinham juntos, não vão ao freezer. Então sempre na hora de servir. E lembrar que existem alguns temperos que são tóxicos, tanto para cães quanto para gatos. Ah, é? Cebola e alho. Não pode usar. Não pode, de forma alguma. Nem cebolinha,
tá? A gente não pode usar. Então, aqueles temperinhos em pó também não podemos usar. Certo. Né? Então, é tudo bem certinho, bem leve, realmente. E sempre fazer no dia que vai servir, tipo, naquele momento, porque como a ração já vem nesses pacotes e a outra ideia de alimentação fica ali o mês todo, né? E eu, por exemplo, eu compro até sacos maiores. Então aquilo vai ficando ali um tempo, né? O alimento natural não é assim. A gente chama de shelf life, que é o tempo de validade que esse alimento tem pós-aberto, né? Então a ração, por ser seca, tem por volta de 10, 12% de umidade, ela resiste muito bem ao ambiente, sempre bem fechado, sempre sem ar na embalagem, né? Todos os cuidados que a gente espera e orienta. Mas a comida não. A comida, ela sofre fermentação, ela pode sofrer a desidratação com o tempo, ela pode estragar, ela pode atrair vetores. Então a gente sempre fala pro tutor oferecer, deixa o pet se alimentar, espera ali meia hora, 1 hora e tira o que sobrar, descarta. Né? Então esse alimento ele é muito mais perecível do que a ração. Ele pode inclusive fermentar e o animal passa mal com aquele alimento. Tá? E aí entra a questão da praticidade. Vou cozinhar todos os dias, vou cozinhar uma vez na semana. É possível cozinhar e congelar esse alimento. Né? Na nossa rotina, principalmente nas grandes cidades, é muito difícil cozinhar todos os dias. Então os tutores hoje priorizam aí a praticidade para eles e para os pets. Então cozinha uma vez na semana ou a cada já deixa 15, num saquinho ali tudo mais, né, mais organizadinho. Ou a cada 15 dias. Tem empresas que fazem também e diminuem esse trabalho da gente, né, dentro de casa, já entregam tudo em vácuo. E tem várias formas aí de oferecer e de se organizar, né? Porque eu acho que a grande sacada da gente pensar em uma alimentação saudável é a disciplina, né? Você falou assim, no domingo, na segunda a gente começa a dieta. Mas se a gente se programa no domingo, fazendo as compras, preparando os alimentos, a gente vai ter uma semana comendo muito mais saudável. É difícil? É difícil. Requer disciplina, requer que você tenha ali um objetivo. Se você se programa a semana toda para fazer o alimento do seu pet, ele vai ter, não vai faltar nenhum ingrediente, não vai faltar suplemento, você vai ter as quantidades certinhas e tudo corre super bem. E onde que eu vou ver esse resultado dessa alimentação? É no pelo, é no comportamento, no xixi, no cocô? Olha, vou te dar alguns feedbacks de clientes, tá? E não é conversa não, isso acontece mesmo. Primeira coisa, cheiro das fezes. Reduz demais. É mesmo? Eu achei que fosse ao contrário, sabia? Achei que fosse ficar mais fedidinho. Nada. Quase não tem cheiro. Olha que máximo. As fezes ficam menos volumosas, melhor formadas. Isso, porque assim, absorve mais, né? Imagino, né? Por ser natural. Utiliza melhor o alimento. Bacana. E não tô dizendo de todas as situações, tá? Tô falando de pacientes saudáveis, né? E tem muitos pacientes que demoram um tempo maior pra atingir esse score de ótimo, né? No score fecal. As alergias de pele também, imagino que devam diminuir, né? Um pouquinho. Eles bebem mais líquido através da comida, porque a comida tem por volta de 80% água. Enquanto que a ração é seca mesmo, né? Então, alguns animais escolhem, né? A gente indica a alimentação natural para que eles ingiram mais água. Por exemplo, os que têm problemas urinários ou renais. Entendi. Né? Porque é uma forma dele beber líquido sem perceber. E aí a chance dele, né, de segurar o xixi, fazer um xixi mais concentrado, até formar cristais, é menor. Então, repercussão na urina, repercussão nas fezes, repercussão no apetite. Eles comem um volume maior, ficam mais satisfeitos, comem com mais prazer. A gente vê isso, o tutor fala, nossa, agora ele come feliz. Não que ele não comesse antes, mas mexe com outros sensores, mexe com o olfato, mexe com a textura, a temperatura do alimento. Ele associa também com o que a gente come. Então, na hora do preparo, ele fala, nossa, ela tá fazendo comida pra ela, pra mim também. Pra mim também, Então, tem aquela relação de comer o que o tutor está comendo, entre aspas. Entre aspas, viu, Brasil? Entre aspas. Então, assim, ele participa do preparo, sabe? Ele sabe quando a comida é dele. E é muito engraçado isso. Os tutores falam, olha, eu tô começando a cozinhar, ele já tá ali na cozinha. Né? Os gatinhos já sobem ali na pia. E pele, com certeza. Só que o ciclo do pelo é um pouco mais longo. Ele leva por volta de 1 mês, 45 dias. Tá? O ciclo do pelo todo leva 42 dias. Mas a gente já começa a ver uma mudança boa com 1 mês de dieta caseira. Olha! E aí a gente começa porque o pelo, assim, é o espelho do corpo, né? Então, por ele ter um tempo mais longo de troca,
a gente vê isso um pouco mais demorado. Mas ele é o espelho do que a gente come. Certo. Então, se a pele e o pelo estão saudáveis, estão brilhantes, não tem queda, É que tá bacana. provavelmente a alimentação está em dia. Bacana. E pra gente fechar, então, quando eu começar com essa alimentação natural, eu tenho que já meio que cortar a ração ou dá pra gente fazer uma mescla, assim, a ração junto com a alimentação natural, pra gente poder complementar a nutrição do pet? Boa. Essa pergunta é bem importante, Fê. A migração da ração, né, do alimento comercial seco para alimentação natural, ela deve ser programada. Então a gente sempre orienta que o tutor faça uma transição gradual em uma semana. Tá. Então vai misturando a ração com a comidinha, Tá vai bom. diminuindo a ração, aumentando a